Boa tarde, tudo bem? Como você está? Hoje eu vim repartir algo que Deus tocou no meu coração. E está lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24 e 25. A Bíblia diz assim: Se alguém quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, este preservará. Queridos, eu quero falar a diferença entre ser um fã, um seguidor de Jesus, ou ser um discípulo. Um fã, um seguidor ou um discípulo. Queridos, qual foi a maior loucura que você já escutou de um fã? Tem gente que é fã do Corinthians e até faz tatuagem do Corinthians, misericórdia, né? Tem gente que é fã de uma banda, vai quilômetros até para outros países para ver uma banda. Agora, qual é a diferença de alguém que faz toda essa loucura e é fã para um discípulo? Queridos, tem uma história verídica sobre Alexandre o Grande, que quando ele estava conquistando o sul da Europa, ele foi a uma cidade no sul da França, e chegando lá, tinha um rei daquela região, num castelo, perto de num canto da montanha, e quando chegou lá com pouco exército, ele demandou então, ele exigiu, aliás, que o rei viesse conversar com ele, e quando o rei chegou, ele falou: eu exijo que você se renda, e você e o seu povo virem meu escravo. O rei riu e falou: Alexandre, eu tenho um exército maior que o teu, eu tô no meu castelo, protegido, você tá louco? Naquele momento ele então deu a ordem, o exército de Alexandre pegou em linha reta, começou a andar e um após o outro começou a cair no precipício para a morte. Depois de algumas pessoas caindo e morrendo, o rei olha para Alexandre e fala: o que você está fazendo? Alexandre então manda parar, olha bem para ele e fala assim: você tem um exército profissional. Eu tenho pessoas que estão dispostas a morrer por mim. Naquele momento o rei entendeu que contra discípulos, contra pessoas que estão dispostas a morrer, não tem como, não tem a mínima maneira da pessoa conseguir a vitória. Queridos, essa é a diferença entre um discípulo e um seguidor. E hoje eu queria falar três coisas. A primeira coisa é que um seguidor, um fã, ele só segue aquilo que interessa. O cara que é seguidor, a pessoa que é seguidora, o seguidor do Corinthians, ele gosta de alguns jogadores, não gosta de outros. Assiste uns jogos, não assiste outro, e às vezes está tão bravo que não assiste mais nada. Que gosta de uma banda, compra um CD por causa de 2, 3 músicas e não escuta mais as outras. E às vezes segue alguma coisa hoje, ano que vem escuta outras coisas. E para de seguir. Esse é o seguidor. Alguém que tem uma atitude exterior boa. Mas, queridos, nós somos chamados a serem discípulos. Discípulos que não têm apenas a atitude exterior, mas têm a intenção renovada pela ação do Espírito. Por exemplo, Mateus capítulo 19 nos diz a história do jovem rico. Um jovem rico que chegou para Jesus e falou: o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse: você sabe, segue a lei. Ele olha para Jesus e fala: mas eu tenho feito tudo isso. Jesus diz: é verdade, você tem. Mas se você quer, vende o que você tem e me segue. Queridos, ele tinha toda a prática, ele tinha toda a atitude, ele se comportava de maneira cristã. Mas a razão, o sentido, o porquê não era. Jesus quer discípulos que tenham o porquê. Fazem porque amam, porque são apaixonados, porque seguem integralmente o Mestre. E não porque só querem regras. Queridos, então, o seguidor vai seguir o que quer. O que não quer, ele simplesmente rasga e joga fora. E começa com aquelas desculpinhas. Não é bem assim. A Bíblia foi escrita há muito tempo, agora está diferente. Não, não está, querido. Discípulo segue. Segunda coisa é que seguidores se baseiam em emoção. Lá em João 6, a Bíblia diz que muitas pessoas seguiam Jesus. Jesus multiplicava o pão, o peixe, milagre. Olha, muita gente. Mas aí um capítulo depois ele começa a pregar firme e começa a discipular, moldar a vida das pessoas, e muitos, a grande maioria, o abandonam. E falam: quem é que pode suportar essa palavra? Você segue só quando você tem o arrepio? Ou aquela frase que veio do inferno, porque não é de Deus: eu não sinto no coração ainda de fazer. Queridos, se você tivesse que sentir alguma coisa no coração, dizia na Bíblia, mas pelo contrário, a Bíblia diz que o nosso coração ele é corrupto. Ele é poço de amargura, poço de erro, ninguém consegue arrumar. Se você sentir alguma coisa no coração, corre para o médico.
A gente não tem que sentir nada, queridos. Nem arrepio, nem choro, nem lágrima. O que a gente precisa é obediência. Então obedece. Amém, queridos? Então a gente não precisa de sentimento, a gente precisa de decisão. Decidir ser discípulo e caminhar com aquilo que ele quer. E a última coisa, lembre que é impossível parar uma igreja de discípulos. John Wesley falou, me descem homens que temam nada a não ser o pecado e amem nada senão a Deus. E eu não importo se são pastores ou não, e nós vamos mudar a história do mundo. Implantar o reino de Deus na terra. Lembra, Tertuliano falou, pode matar, pode torturar, pode nos condenar, pode nos moer até o pó. Eu não me importo, porque a semente da igreja, do crescimento da igreja, é o sangue dos mártires. Queridos, com discípulos, 12, Jesus transformou o mundo. Comigo e com você, se decidirmos ser discípulos, o mundo vai ser transformado. O renovo e o avivamento já aconteceu. Porque é quando a gente decide morrer para nós mesmos, é que nós encontramos vida. E é tempo de viver para o Senhor. Eu te abençoo em nome de Jesus. Não seja só um fã, não seja só um seguidor. Até o diabo sabe que Jesus é rei, que Jesus é poderoso. Hoje, seja um discípulo, em nome de Jesus.